Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a nossa terceira aula dessa matéria abençoada que é Panorama do Novo Testamento. Panorama do Novo Testamento vai compreender aí justamente a parte cronológica do Novo Testamento, que são 100 anos de história, né? Não tem muito assim o que sair da ordem cronológica. São 4 evangelhos, um livro histórico, as cartas e o livro da Revelação. Então, na verdade, os livros as cartas são dentro do livro histórico e aí você tem praticamente isso já na ordem cronológica. Mas tem alguns detalhes muito importantes, principalmente a falarmos aí dentro dessa questão dos 4 evangelhos que apresenta a vida, o ministério, os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo, relatado aí em 3 evangelhos sinópticos e um paralelo, que é os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinópticos, mas João não é considerado evangelho sinóptico, tá bom? Mateus escreveu para o judeu, Marcos escreveu para o romano e Lucas escreveu para o grego e João escreveu para a igreja, né? Agora vamos falar um pouquinho acerca da divindade e da humanidade de Cristo. Jesus, quando deixou os céus, ele abriu mão da sua onisciência, onipresença, onipotência, ele abriu mão dos seus atributos e veio a esse mundo como homem. Nessa terra ele era 100% homem, nessa terra ele era 100% humano, né? Jesus, que é a parte humana, a parte física, Maria nunca foi mãe de Cristo, Maria nunca foi mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, mãe da parte humana, mãe da parte física. Agora, Cristo é eterno, Cristo é aquele que sempre existiu, Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, Cristo é o logos de Deus, né? A palavra de Deus, ela está repleta de provas da divindade de Cristo Jesus. Algumas passagens que afirmam os atributos de Deus em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, para observarmos aí a divindade do Filho, nós podemos observar João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isso é uma das evidências da divindade de Cristo Jesus. No princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era Jesus. No princípio era, na verdade, Cristo, né? Quem nasce é Jesus. Então, no princípio era Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Paulo também vai falar em Romanos, capítulo 9, verso 5, Romanos, capítulo 9, verso 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Deus bendito eternamente. Amém. Agora Tito, capítulo 2, versículo 13, nós vamos ter aí o texto dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então a gente observa aqui o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A semente vem do homem, né? Então, na verdade, a gente observa, Jesus não tinha o sêmen adâmico, Jesus não tinha o semente de homem, né? Foi gerado de uma nova semente, uma semente incorruptível. O Espírito Santo depositou direto no ventre de Maria. Jesus não tinha, então, o sêmen de José, a semente de José, e por não ter a semente de José, ele não tinha a semente do pecado, que não tinha semente adâmica. Maria recebeu uma semente divina direto no ventre, como se fosse um bebê de proveta, aonde a gente observa aí que o Espírito do Senhor envolveu Maria. Ela questiona, mas como se dará isto, visto que não conheço o homem? Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus e a virtude do Altíssimo te cobrirá. A sombra do Espírito Santo envolveu Maria e ela concebeu, né? Então, não há hierarquia de maior ou menor a nível da Trindade. A gente sabe que o Criador é o Pai, que o Filho é o resgatador, é o remidor e o Espírito Santo o consolador. Jesus é Deus, ele não foi criado.
Cristo é eterno, uma eternidade passada, né? Como também numa eternidade futura, ele é eterno. Embora nessa terra ele tivesse o lado humano 100% homem, sofria dores, tinha sentimentos, chorava. Embora nessa terra se fez carne e estava como homem, Jesus entrou pela porta de entrada. O povo tem na cabeça que Deus criou Cristo. Não, Cristo é o verbo, Cristo é a palavra que saía da boca de Deus. Então, Cristo não foi criado. Quem nasceu na figura humana é Jesus, mas Cristo não foi criado. Cristo é eterno, de eternidade passada à eternidade futura. Em segundo lugar, a gente observa a divindade e a humanidade de Cristo, nos dá aí atributos divinos na palavra referentes à sua existência eterna. Isaías, o profeta messiânico que mais falou do Messias no Antigo Testamento, no capítulo 9, versículo 6, ele vai estar trazendo: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí você junta isso daí: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, nos diz assim, voltando 17, né? E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, Jesus vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então a gente observa aí que ele é aquele que vive para todo sempre. Ele é o começo, ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o fim, ele é o derradeiro, ele é o ômega. Ele não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Só ele pode iniciar e terminar todas as coisas. Jesus tinha que vir como homem para resgatar a autoridade da queda que foi entregue de Adão para Satanás. E por isso, na verdade, Adão, como homem, pecou, ouviu a sugestão da serpente e comeu do fruto, então ele entrega a autoridade ao diabo, a autoridade à serpente. Mas Jesus, o segundo Adão, né, ele vem e ele resgata. Na sua morte, por ele não ter tido pecado, ele não precisou receber o salário do pecado, que é a morte. Então, mataram Jesus, mas todavia o Espírito do Senhor o ressuscitou, porque nele não havia pecado. E ele tomou as chaves da morte e da vida. Aonde Adão caiu, Jesus venceu. Jesus veio para resgatar a autoridade que foi dada a Satanás, arrancar das mãos de Satanás a chave. Concluindo assim a primeira profecia acerca de Jesus, Gênesis capítulo 3, verso 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Semente da serpente, semente da mulher. Peraí, a mulher não tem semente. Então, na verdade, o que Deus estava falando? A virgem conceberá e dará à luz ao Messias. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. A virgem conceberá e dará à luz a Yeshua HaMashiach, né? Então, isso daqui, Gênesis 3,15, é o proto-evangelho.
Gênesis 3,15 é o plano de salvação. Gênesis 3,15 é justamente a promessa, naquele momento que Adão e Eva pecou, que Deus veio à terra passear no jardim, ele já sentenciou cada uma das situações e ele já declarou que o Messias viria, que Jesus viria, que da semente da mulher. A mulher não tem semente, mas o Senhor já estava dizendo aquilo que Isaías confirmou: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Porque ali Deus já dá a Eva a promessa do Messias, né? Agora a gente vê também outros atributos acerca da pessoa de Jesus. A onisciência, por exemplo. Evangelho de João, capítulo 2, verso 24 e 25. João, capítulo 2, 24 e 25, vai nos dizer: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia. Ele está falando sobre a purificação do templo e ele vai falar aí sobre a onisciência do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 21, verso 17. João 21, 17. João 21, nós vamos ter, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Bem verdade aqui que Jesus já está ressurreto, com o corpo glorificado, mas mostra aí a onisciência. Ele é o Deus que sabe tudo. Como também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Apocalipse 2, 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Jesus é Deus e a onisciência é um dos atributos divinos. Sabia tudo, tinha plenitude do Espírito Santo. Ele esvaziou, despojou de si mesmo por um período para vir como homem. Desceu e ficou debaixo da submissão do Pai e debaixo da submissão do Espírito Santo. Agora, quando ele ressuscita, é óbvio que ele retomou todos os atributos de divindade. Ele retomou tudo isso quando ele voltou a essa terra. Como homem, ele se limitou no espaço físico. Como homem, ele não era onipresente. Mas como ressurreto, ele volta a ser onipresente, onisciente, onipotente, soberano, imutável, eterno, né? Então, a gente observa aí que quando ele aceita vir como homem em carne e sangue, ele abre mão de toda a sua glória, ele abre mão de toda a sua plenitude, mas ele andava no Espírito, ele tinha plenitude do Espírito e a manifestação do Espírito na vida dele era total, né? Conhecia pensamentos das pessoas, sabia o que as pessoas, por revelação do Espírito, ele vê o povo e sabia o que o povo estava pensando. Agora, a sua onipresença, Mateus capítulo 28, versículo 10. Mateus 28, verso 20, perdão. Mateus 28, 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, porque eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Onipresença, né? Ele está presente em todos os lugares, ele está presente em tudo e qualquer ambiente. Onipotência, Filipenses capítulo 3, 21. Filipenses 3, 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8, aonde nós vemos, e ao anjo da igreja que... 2. Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? A sua
onipotência. Sua imutabilidade, o escritor de Hebreus vai colocar em Hebreus capítulo 1, versículo 10 a 12. Hebreus 1, 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Imutável, né? Tu és o mesmo. Hebreus 13, verso 8. 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Imutabilidade. Terceiro lugar, fala de Jesus fazendo as obras divinas como criação. João capítulo 1, verso 3. A gente já falou aqui que os evangelhos, Mateus, que escreveu para o judeu, Lucas, que escreveu para o grego, esses dois eles se importavam com genealogia, esses dois se importavam em trazer a linhagem do seu nascimento. Já a questão de Marcos não vai se preocupar com a genealogia, porque ele está escrevendo ao romano, o romano estava no Império Romano, então tinha o judeu como escravo. E João vai escrever para a igreja, vai escrever então a eternidade de Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora vamos ver ele na criação. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 2, ele estava no princípio com Deus, lá naquele princípio remoticíssimo da criação. Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isso é tremendo e maravilhoso. Ainda o escritor de Hebreus vai mostrar ele na criação, no capítulo 1 de Hebreus, Hebreus capítulo 1, verso 2. Hebreus 1, 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Então, Jesus nas obras divinas da criação, nele foram criadas todas as coisas. Em segundo lugar, na orientação, ou seja, na preservação. Então, Lucas capítulo 10, verso 22, Lucas 10, 22, nós temos aqui o texto. Tudo por meu Pai me foi entregue, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas capítulo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus 1, 3. O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele não só participa da criação, mas na orientação, na preservação de tudo que foi criado. Ele preserva a natureza até hoje pela palavra do seu poder. Ele cria e preserva. Por isso, todas as coisas subsistem por meio dele. Agora vamos ver Jesus como a questão do perdão dos pecados. Em Mateus capítulo 9, verso 2 a 7, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico:
levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Que coisa tremenda, né? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Nenhum dos dois é fácil. Ninguém tem poder de curar um paralítico, assim como ninguém tem poder de perdoar pecados. O único que pode perdoar pecados é Deus. E quando os escribas viram ele falando isso, acharam que ele estava blasfemando, porque não reconheciam a divindade de Jesus. Agora, para Jesus, com sinais, prodígios e maravilhas, ele trata primeiro a alma, ele trata primeiro o espiritual, ele trata primeiro a religação, a aliança. Perdoados estão os teus pecados. Ficaram arrazoando no seu coração e ele então diz, olha, para que vocês saibam que eu tenho poder na terra, sim, para perdoar pecados, eu digo a ele, levanta, toma a tua cama e anda. E ele imediatamente levantou e tomou a cama. Mateus capítulo 2, verso 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Verso 7, por que dizes este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados teus pecados, ou dizer-lhe, levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Agora, Colossenses capítulo 3, Paulo também vai nos trazer aí essa visão do perdão de pecados. Colossenses 3, verso 13, nos diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como Cristo vos perdoou. Só Deus pode perdoar pecados e Ele aqui nessa terra perdoou pecados como o Verbo encarnado. Perdoado estão os teus pecados, vai e não peques mais. Agora podemos falar também de Jesus fazendo as obras divinas como ressurreição e julgamento. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. Mateus 25, 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então você vê aqui ele no julgamento final, ele aí na ressurreição, né, dos mortos, ele também no arrebatamento da igreja. João capítulo 5, 19 a 29, Evangelho de João capítulo 5, 19 a 29. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ouvir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do Homem.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Atos 17, 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então a gente vê em diversos textos que o Pai deu ao Filho o poder de julgar. Falamos disso daí em Pedras Fundamentais 3, Juízo Eterno, Ressurreição de Mortos. Falamos disso em Pedras Fundamentais 3, essa matéria que está gratuita lá no youtube.com/torreforte. Você vai em playlist, clica ali Pedras Fundamentais 3, que a gente fala um pouquinho sobre imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Jesus que vai julgar no juízo final, né? Por quê? Porque ele que veio como homem. É óbvio que se Deus julgasse, Deus julgaria com extrema justiça, não só pelos atos, como pela motivação de coração, pensamento e intenção. Mas o diabo iria dizer que foi injusta esse julgamento, visto que Deus não sabe o que o homem passa, o que o homem sofre. Então Jesus que veio em carne e sangue, veio como homem, o Pai deu a ele o poder de julgar, e ele julgará com justiça e com propriedade, porque também foi homem, né? Então Deus, o Pai, deu ao Filho a honra, o privilégio e o poder de julgar, e o Filho do homem que vai se assentar no tribunal de Cristo, no trono branco, e vai julgar com justiça. Em quinto lugar, nós podemos observar também de Jesus falando das obras divinas como destruição final e a renovação de todas as coisas. Próprio livro de Hebreus, né? Hebreus é um livro sensacional que traz muitas revelações, mas o capítulo 1 de Hebreus, ele começa dizendo: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. A qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então a gente observa aqui o próprio escritor de Hebreus trazendo que Deus coloca Jesus na posição mais elevada do que os anjos, né? Na destruição final e na renovação de todas as coisas. Paulo também vai falar aos Filipenses, capítulo 3,
capítulo 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Sujeitar também a si todas as coisas. E Apocalipse 22, verso 5. E ali não haverá mais noite, e não cessarão, não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Então podemos dizer aqui, exatamente, falando de Jesus, fazendo obras divinas como criação, como a orientação e a preservação, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, com perdão dos pecados, na ressurreição e julgamento final, na destruição final e na renovação de todas as coisas. Agora vamos analisar Jesus como homem, a humanidade de Cristo, que despojou da sua glória e veio a esse mundo como homem. Evangelho de João. Vamos analisar o Evangelho de João para você ver. João escreve numa linguagem espiritual justamente por escrever para a igreja. Mas ele começa falando da divindade, depois ele vai expressar a humanidade, a parte física, matéria, né? Jesus era um espírito que possuía uma alma e morava num corpo físico humano, assim como nós, seres humanos. Somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo. Agora veja só, João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo divino, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando da divindade de Cristo. Ele, quem? O verbo, Jesus, Logos, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então aqui João está falando, João o discípulo, João o apóstolo está falando da vinda de Jesus, mas está falando da vinda de João. Claro que ele não está falando de si mesmo, mas está falando de João Batista, o precursor, o Elias que haveria de vir. Verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora a humanidade de Cristo Jesus. E o Verbo, o ser Cristo divino, se fez carne, se fez humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gálatas, capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Interessante Paulo trazendo que ele vem no ápice, na plenitude dos tempos. Nascido de mulher, por quê? Para se cumprir Gênesis 3,15, a semente da mulher. A mulher não tem semente, mas o Espírito Santo a envolveu e depositou direto a semente no ventre dela. Sem a semente do homem, sem o sêmen de Adão, sem a semente de Adão. E ele cumpriu toda a lei e o tempo todo estava maduro, no ponto certo, no tempo exato. Deus enviou
Jesus, né? Interessante a gente lembrar que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda é período da lei, ainda é dispensação da lei. Tá? Cuidado com uma interpretação errada que dizia que Antigo Testamento é lei e Novo Testamento é graça. Não. Antigo Testamento nós temos aí 5 dispensações. A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação patriarcal, a dispensação do governo humano e a dispensação da lei. Novo Testamento tem a dispensação da lei e a dispensação da graça. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é lei, então a gente tem que estar sempre atento a essa verdade. Onde a graça é estabelecida? No derramar do Espírito Santo em Pentecostes, a partir de Atos 2, é que a graça é instituída. Então, nós observamos que a humanidade de Cristo ela é tão importante quanto determinar a divindade de Cristo. Nessa terra ele estava em carne e sangue, nessa terra ele estava 100% como homem. Então ela é tão importante quanto a divindade de Cristo é nós determinarmos a sua humanidade. Porque negar a humanidade de Cristo é tão prejudicial à fé quanto negar a sua divindade. O diabo não consegue declarar que Jesus veio em carne e sangue. O diabo até fala em nome de Jesus, mas não fala que ele veio em carne e sangue. Porque é ele em carne e sangue que ele venceu o maligno, ele em carne e sangue que ele venceu o pecado, ele em carne e sangue que ele ressuscitou. Jesus tinha corpo, alma e espírito. Ele era um espírito que possuía uma alma e morava num corpo, assim como nós, seres humanos. Ele, na terra, era homem-deus e Deus-homem. Só que ele abriu mão dos seus atributos, da sua plenitude. Embora sendo Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, da sua natureza. Mas a natureza estava nele, porém esvaziado. O espírito dele é o próprio Espírito Santo. Jesus é um espírito que possui uma alma e morava num corpo. Então ele era 100% homem. Em carne e sangue, 100% homem e 100% Deus, porém esvaziado. Um homem espiritual. E tanto é que ele tinha necessidade de orar, de jejuar, de passar a noite em vigília. Quantas vezes ele passa em vigília, em oração? E jejum não foi só aqueles 40 dias, né? Tiveram outros períodos que Jesus jejuou e para tomar decisões importantes ele passava a noite em oração. Quando você olha Jesus no templo, parece que ele pecou por ter estado irado. Não, irai-vos e não pequeis. Ele estava colocando ordem na casa, né? Não é que ele pecou, ele estava, na verdade, consertando. É a ira, demonstrando a ira de Deus. Jesus é um homem que tinha o Espírito Santo na plenitude e andava na plenitude do Espírito e conseguiu dominar a carne plenamente porque viveu plenamente no Espírito. Jesus nasceu como todos os homens nascem e experimentou os mesmos sentimentos, né? Como criança, teve dor, teve as mesmas situações que nós como seres humanos, teve as limitações do corpo humano, sentiu fome, até no período de Mateus capítulo 4 da tentação. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Claro, como ser humano, 40 dias sem comer, ele vai ter fome. Teve cansaço, lembra da passagem da samaritana? João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, como o homem se cansou, cansado do caminho, junto da herdade, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio-lhe uma mulher de Samaria tirar água e ele disse: dá-me de beber.
e ali ele começa um diálogo espiritual, né? Mas assim como ele teve cansaço, como homem também ele teve tristeza, como homem ele também teve alegria. João 4, 34 e 35, Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Já estão brancas para a ceifa. Claro que seu nascimento foi um parto natural, um parto normal, mas ele nasceu como criança e uma criança normal, né? Então, Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Deus ilimitado deixou-se limitar ao tornar humano, a tomar humanidade sobre si, para poder se identificar com o homem e salvar a raça humana. Agora, todos os milagres operados por Jesus aqui nessa terra, ele fez como homem na plenitude do Espírito. Ele fez como homem no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele pôde dizer, se tu creres, você pode fazer as mesmas obras e até maiores do que as que eu fiz. Mateus capítulo 12, versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ele traz o reino e a tônica da sua mensagem é justamente o reino dos céus é chegado a vós. Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ele entra no deserto para ser tentado, cheio do Espírito Santo, né? Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, do batismo, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ele sai do deserto depois da tentação, na plenitude, na virtude. Verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. Atos 10:38, Atos, livro histórico, capítulo 10, versículo 38, vai nos trazer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, em carne e sangue, ele agia pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Tanto antes quanto após a ressurreição, o corpo de Jesus pôde ser visto, tocado, apalpado, né? Lucas capítulo 24, versículo 36 a 43. Lucas 24, 36. Falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, e ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, em carne e sangue, ele era humano, ele era
palpável, as pessoas tocavam nele, mas ressurreto também ele tinha corpo físico, corpo glorificado, que é o corpo que nós vamos ter assim que formos arrebatados, assim que formos ressurretos junto com ele nas nuvens, para a honra e glória do Senhor. Ele é o padrão da figura do homem espiritual que nós já estudamos nas fases do crescimento lá no primeiro ano também. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente começa falando sobre os evangelhos. Vamos lá dar um break aí, daqui a pouco a gente entra nos evangelhos. Deus abençoe.